Eu conheço um casal que tinha, como a maior parte de nós, o sonho de ter a casa própria. E esse casal sonhou, e não apenas sonhou, mas foi em busca dessa casa própria. Um apartamento. Pegaram o apartamento na planta, investiram alto nesse apartamento. E dias atrás, eles me convidaram para ir a esse apartamento, porque o prédio já foi entregue e eles estão enfrentando dificuldades com a construtora. A construtora não fez aquilo que havia prometido em contrato. Imagine a decepção. Você compra algo tão caro, sonha com cada pedacinho daquele lugar. E quando te entregam a chave, você olha e você vê que não é nada daquilo que você imaginava que fosse. Aliás, no ano passado, em 2015, a Justiça Paulista, os casos de reclamação e de ação, de processo contra as construtoras do estado de São Paulo, os processos aumentaram 45%. Para você ter uma ideia, que não só esse casal, mas muita gente tem enfrentado dificuldade. Eu gostaria que você se colocasse no lugar. Imagine você. Você vai lá, sonha com isso, sonha com essa obra, investe alto. E quando você chega diante dessa obra, você percebe que não é aquilo. Responda para mim. Você aceitaria a obra, sim ou não? Vocês estão aqui só para saber. Sim ou não? Agora, imagine que essa mensagem, na verdade, você é o construtor e Deus é o investidor. Ele pagou alto. Ele fez um grande investimento. Ele deu o filho dele, o único filho, unigênito, Jesus Cristo, para vir e morrer, sofrer, calado como um cordeiro, crucificado como um ladrão. Um investimento altíssimo. E você, eu, nós, somos os construtores dele. A pergunta é, se ele viesse aqui hoje, diante de você, e dissesse, acabou o tempo, eu vim buscar a minha obra, eu vim buscar aquilo que você deveria ter construído. A pergunta é, será que ele teria a mesma reação que você expressou ter agora, de severidade, ao olhar para uma obra que você investiu e que não condiz com aquilo que você esperava? Será que, quando você for entregar essa obra para ele, talvez isso seja ainda hoje, ele rejeitaria o que você deveria ter construído, ou porque construiu mal? Eu gostaria de ler um texto com vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Uau! Dessa vez eu não preciso nem de uma analogia, porque o texto é uma analogia.
Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa uma analogia simples de construção. E ele deixa bem claro que um dia nós vamos ter que mostrar essa construção diante de Deus. E essa obra, ela será provada pelo fogo. Aquela que permanecer será recompensada. Mas aquela que for queimada sofrerá prejuízo. Queridos, nós podemos aprender algumas coisas muito importantes nesse texto. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que Paulo, lembrando que estava escrevendo para a igreja de Coríntios, e a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que ninguém constrói nada sozinho. Ninguém constrói absolutamente nada sozinho. Se você acha que você é suficiente, que você pode construir alguma coisa, uma obra, essa obra que eu estou dizendo em relação a Deus, sozinho, eu sinto muito em te decepcionar, mas isso nunca vai acontecer. Paulo diz, começa o texto dizendo assim: pela graça de Deus, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. O que é o alicerce, queridos? É exatamente essa base aqui que você vê. O alicerce é a base de uma construção. E eu creio que a maior parte aqui entende e sabe disso. São os fundamentos. O alicerce é a parte mais importante de uma obra, porque é o alicerce que vai suportar ou dividir o peso de toda aquela construção. E Paulo deixa claro que só existe um alicerce. Esse alicerce é Jesus Cristo. Tudo que você construir fora desse alicerce está condenado. Tudo que você construir fora de Jesus Cristo, um dia vai cair. O que Paulo está dizendo é que ele lançou o alicerce. Ele ajudou na obra. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele está dizendo: olha, eu lancei o alicerce. O que ele está dizendo? Eu apresentei Jesus para vocês. Eu lancei a pedra fundamental. Eu apresentei esse Jesus para vocês. É exatamente isso que a gente faz aqui no encontro. É exatamente isso que nós temos feito nesse 1 ano de encontro de encorajamento. É isso que eu vim aqui fazer hoje novamente. É lançar o alicerce sobre a sua vida. É querer te ajudar a te mostrar como deve ser uma construção de verdade na sua vida. Porque talvez, mesmo na igreja, mesmo sendo orientado de tantas outras formas, você tenha construído em cima de um alicerce falso. Talvez a sua família tenha se desmoronado porque estava sob um alicerce falso. Talvez o seu casamento está em ruínas porque ele foi alicerçado. Ele está em cima de um alicerce que não era Jesus. Tudo o que está fora dele vai cair. A sua vida financeira, tudo, absolutamente tudo. Mas a boa notícia, queridos, é que nós temos mais uma vez a oportunidade de fazer tudo novo. E eu estou aqui como ministro da palavra dele para lançar sobre a sua vida esse alicerce, para apresentar Jesus para você, para colocar Jesus sobre a estrutura, ou a estrutura sobre Jesus, a estrutura que você tem, convidando você a colocar isso sobre Jesus Cristo, a começar uma nova construção na sua vida. Não mais agora sobre um alicerce falso, infelizmente. Não basta lançar o alicerce. Tem que lançar o alicerce certo. Paulo diz, como sábio construtor, eu lancei o alicerce. Os sábios construtores lançam Jesus Cristo e apresentam Jesus Cristo para que a obra seja construída. Mas, infelizmente, muita gente tem construído em cima do alicerce errado. E por isso, a fé tem se desmoronado, porque uma fé em cima do alicerce da prosperidade vai cair. E, infelizmente, tem muita gente dentro das igrejas, nesse novo tempo, apresentando o alicerce da prosperidade, em que tudo vai estar tudo bem na sua vida. Que Jesus não quer que você sofra. Que Ele quer que você ganhe rios de dinheiro, que você não tenha falta de nada. E quando, na verdade, toda a fé que é construída em cima dessa enganação cai. Porque no mundo nós temos aflições. No mundo nós passamos por dificuldades.
Mas ele disse, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, queridos, infelizmente, tem gente decepcionada. Decepcionada com a igreja, decepcionada com Deus, decepcionada por quê? Porque construiu em cima do alicerce errado. E você se revolta contra os homens, você se revolta contra o sistema, contra a igreja, contra tudo, quando o seu alicerce está errado. Infelizmente, tem muitos alicerces baseados no humanismo. O que é isso? Nas próprias pessoas, gente construindo em cima deles mesmos, na própria força, na força do próprio braço, em cima de figuras humanas. E você não pode construir nada em cima da figura humana porque os homens decepcionam. Todos os homens decepcionam. Eu posso te decepcionar um dia, porque eu sou carne, porque eu sou homem, porque eu sou falho. E quantas pessoas estão vivendo dilemas hoje nas suas vidas? Por quê? Porque construíram tudo baseado numa pessoa. Mulheres que abandonaram seus empregos baseado na confiança de um marido que também não estava sob Jesus. Um dia esse marido vai embora e tudo cai. Nunca deposite, nunca construa nada em cima do alicerce humano, porque ele é falho. Ele vai cair. Falsos alicerces. Deuses falsos. Pessoas que tentam com outros alicerces e tentam uma coisa aqui e vai para outra coisa ali e vai para outro ali. Não, porque se eu fizer isso vai dar certo. Não, porque se eu... Só existe um alicerce, filho. E eu não estou aqui para massagear o seu ego, eu não estou aqui para fazer carinho, ver você feliz, porque eu não estou nem aí se você vai gostar dessa mensagem ou não. O importante é que essa mensagem seja dita para você, para que você conheça a verdade, e a verdade é que vai te libertar. Eu não estou nem um pouco preocupado em te convencer que o alicerce é Jesus Cristo. E quem está aqui no encontro sabe, desde quando nós começamos isso. E quem está aqui é porque conhece, porque tem aprendido, porque tem se apaixonado pela verdade. Porque eu nunca vou massagear o seu ego. Eu nunca vou falar aquilo que você quer ouvir só para você vir ao encontro. Eu fico triste. Triste quando as pessoas não me entendem. Quando as pessoas que estavam construindo algo bonito dentro, em cima desse alicerce, de repente elas desaparecem, somem, param. Eu fico triste por elas. Mas eu fiz a minha parte. Eu lancei o alicerce. E disso, Deus não vai poder me cobrar. Você nunca mais vai poder dizer, ai Senhor, Senhor, eu não sabia. Eu achei que tinha outro alicerce. Eu achei que... Meu alicerce era meu emprego. Meu alicerce era meu casamento. Meu alicerce era meu alicerce. Eu não sabia. Não. Você está ouvindo essa mensagem agora? Já era. Você já sabe. E se você parar, a mensagem você é um covarde. Mas se quiser parar, pode parar. E você também que está aqui, se você quiser levantar e ir embora, na boa. Aqui é livre. Você não cantou agora há pouco, eu sou livre? Você é livre. Mas você vai ouvir a verdade hoje. E a verdade, querido, é que só tem um alicerce. E esse alicerce já está posto. E Paulo está dizendo, não tem como colocar um outro alicerce. Esse alicerce é Jesus Cristo. A primeira verdade é essa. Ninguém constrói nada sozinho. Aos meus 17 anos, alguém teve que falar desse alicerce para mim. Eu me lembro como se fosse hoje. O dia que eu entrei naquela igreja, a igreja presbiteriana independente da cidade de Cardoso, uma cidade pequena, assim, pequena expressão, né? Na verdade, é a capital mundial do mundo. Eu falo que a gente tem que ser modesto, a cidade é grande. Eu entrei naquela igreja, todo desconfiado, talvez como você chegou aqui hoje. E quando você viu, eu achei que ele fosse falar um negócio de motivação, um negócio de Deus, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Posso ir embora? Aí Jesus coloca uma cola, e você fala,
tenho vergonha. Porque lá na ponta tem uma pessoa te olhando assim toda hora e dando risada pra você. Você não quer... eu vou ter que ficar até o fim. Deus bom, não é não? Eu teria sido desconfiado da igreja, irmãos. Eu teria lá desconfiado e tal. Né? Eu tinha vários alicerces na minha vida. Muitos alicerces falsos. Errados. Eu era o meu próprio alicerce. Eu acreditava que eu podia tudo. De uma família pobre, um pai com dificuldades com bebida alcoólica. Eu já estava na bebida alcoólica há muito tempo. Dos 15 aos 17. Eu tinha uma noção errada de alicerce. Mas naquela noite, quando eu ouvi aquele homem falar, e ele falou sobre esse Jesus, a minha vida mudou. Eu posso dizer uma coisa para você, eu vou ser eternamente grato a ele. Eu já não tenho muito contato com ele, querido pastor Osmair, reverendo Osmair, um homem de Deus, um homem que mora em outra cidade, mas ele marcou a minha vida porque um dia ele lançou o alicerce sobre a minha vida. Ele colocou esse alicerce. E eu tenho a felicidade de dizer que eu tenho lançado no encontro de encorajamento pela graça de Deus, como Paulo disse, o alicerce sobre a vida de muitas pessoas. Ontem mesmo nós estávamos reunidos no nosso discipulado com a equipe, nós temos uma equipe de 24, 25 pessoas, não lembro, sempre erro. E essas pessoas lá, elas aprendem cada vez mais a respeito da palavra de Deus. E ontem eu me emocionei falando com eles, eu comecei a chorar e disse, se não é Deus, porque eu sei a história de cada um ali, eu sei de onde eles vieram, eu sei dos alicerces que eles estavam firmados, e de repente todos os alicerces foram arrancados deles, alguns ainda, né? E aí um novo alicerce está sendo colocado, e eu olho para a vida dessas pessoas, eu vejo a transformação, eu vejo como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, quando eu olho para a vida desses que estão com a gente desde o começo, outros que chegaram em janeiro e que já nos surpreendem pela graça de Deus. Pela graça dele, ele tem me concedido essa oportunidade de lançar o alicerce. Eu espero estar lançando o alicerce sobre a sua vida, te apresentando a verdade, te apresentando Jesus Cristo. O que eu estou te oferecendo, o que eu estou te oferecendo, nada, porque eu não te ofereço nada, quem te oferece é Ele, Deus. Eu só estou te falando, eu só estou lançando sobre a sua vida. É muito mais do que prosperidade, é muito mais... Ele é a prosperidade, Ele é a plenitude de todas as coisas. Que eu quero um dia, no final da minha vida, ser lembrado como instrumento dele, por ter lançado muitos alicerces, por famílias terem recomeçado em cima de um alicerce firme, que é Jesus Cristo. Eu creio que esse lugar vai ficar pequeno. Eu creio que esse encontro vai avançar para outras cidades, esse encontro vai avançar para outros estados, para outras nações. E esse alicerce será posto para a glória do Deus Pai. Agora, a primeira verdade não anula a segunda verdade. Se a primeira verdade é que ninguém constrói nada sozinho, e alguém tem que te apresentar Jesus, alguém tem que te auxiliar, alguém tem que te mostrar o caminho, alguém tem que pegar na sua mão e dizer, vamos, eu te ensino, eu te mostro. E a gente tem feito isso com tantas pessoas que mandam lá o zap, durante a noite, de madrugada, de manhã, e diz, gente, ora por mim porque eu estou passando por isso. Amém, glória a Deus. A gente mostra. Mas isso não anula a segunda verdade. A segunda verdade é que cada um é responsável por aquilo que constrói. Uau! Eu posso lançar o alicerce sobre a sua vida. Eu posso apresentar Jesus Cristo para você. Eu posso te ajudar a caminhar. Eu posso te ajudar a construir. Mas você é responsável por aquilo que você está construindo. Você é responsável por essa obra, querido. E isso não dá para negar. Então, por favor, como é que está a sua obra? Eu repito, se ele viesse hoje, o investidor, aquele que investiu alto na sua vida, dando o filho dele para morrer por você, e viesse e chegasse para você e dissesse, o que você construiu para mim? Qual é a sua obra? Quando eu falo obra, eu falo da sua vida, daquilo que você tem vivido, do que você tem feito para ele. Ele diz, mostra a sua obra. O que você apresentaria para ele? Querido, sabe por que às vezes eu fico muito triste?
Porque o que acontece em relação às reclamações das construtoras é o que acontece no mundo espiritual. A maior parte das reclamações, desses 45% de aumento na justiça de processos contra as construtoras, diz respeito a atraso. Construtora que promete entregar num prazo e não entrega. E não tem nada mais frustrante do que isso, não? Você imagina um casal que vai se casar, casaram, imaginaram que um mês depois ou logo depois da lua de mel já voltariam e morariam no apartamento. De repente, houve todo esse atraso e aí gera tudo uma confusão. Isso é muito comum, né? Todo mundo aqui conhece alguém que já passou por isso. Mas às vezes é a nossa obra que está atrasada. Às vezes somos nós que estamos enrolando. Tem gente que está ouvindo, presta atenção aqui, tem gente que está ouvindo de Jesus há muito tempo, e não estou falando de encontro de encorajamento não. Se você ainda não percebeu, Deus tem colocado pessoas à sua volta, no seu trabalho, na rua, e pessoas estão te falando dele, estão te falando dele, estão te falando dele, estão te falando dele. E tem gente aqui que já era para ser doutor, já era para estar vivendo uma nova etapa na vida, mas não! A obra está parada. A construção está interrompida. A coisa mais triste do mundo é ver o alicerce, querido, que... Ai, Senhor, mas eu já comecei, eu já tenho o alicerce. Mas quem colocou o alicerce não foi nem você. Então eu quero saber o que você construiu após essa verdade de Jesus Cristo. O que mudou na sua vida de verdade? O que tem mudado na sua vida diariamente? O que tem mudado na sua relação com a sua mulher, com seu marido, com seus filhos? O que tem mudado na sua relação com as pessoas na rua? O seu amor por esse Deus e pela obra que Ele destinou a nós, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. O que você tem feito? Como é que está a sua obra? Está atrasada? Está parada? Até quando? Terceira verdade. Não adianta construir de qualquer jeito, filho. A terceira verdade é que a qualidade da sua obra vai ser provada. Sabe por quê? Além da reclamação do atraso, depois vem outras reclamações quando entregam. Porque os caras estão tão atrasados na obra, tão atrasados. Aí vão lá, reclamação, que não sei o que. Aí eles fazem de qualquer jeito. Não precisamos entregar. Entrega de qualquer jeito. Com Deus não é assim, não. Claro que você tem que ter pressa para fazer a obra dele. Mas, por favor, não faça de qualquer jeito. Não viva um cristianismo meia boca. Ele quer você por inteira. Ele quer você por inteiro. Então, por favor, se é para Deus, faça direito. Porque o dia vem. E o dia é que essa obra vai ser provada. Paulo está dizendo aqui, queridos, sobre alguns tipos de materiais. E nós lemos esse texto dizendo que você pode construir usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E aqui, note bem o que eu estou dizendo, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Paulo não está falando simplesmente de valor da sua obra. Ele não está dizendo simplesmente que você construindo com ouro, a sua obra vai valer mais do que a outra. Não, ele está dizendo de zelo. Aqui ele está falando de um padrão de qualidade. Olha para mim, eu estou falando de padrão de qualidade. O que você está construindo para Deus? É ouro? Note que o ouro é forte. Nós estamos falando de ouro, nós estamos falando de um metal precioso, nós estamos falando não apenas de valioso, mas ele é forte. E lá no final da escala, pulando toda a prata, pulando as pedras preciosas, a madeira, o feno, lá no final da lista, ele diz o quê? Palha. Agora vamos comparar palha com ouro. Vem o fogo, e o fogo vai vir sobre toda a obra. Fala para mim. O ouro submetido ao fogo, depois que o fogo passa, ele continua ouro? Claro.
Vem o fogo, ele continua ouro. Não muda nada no valor dele. É ouro. No máximo ele pode derreter, daqui a pouco está duro de novo. Agora o que sobra da palha depois do fogo? Cinzas. É isso que Paulo está falando. Nós estamos falando de qualidade. Nós estamos falando de intensidade. Nós estamos falando de padrão de qualidade daquilo que você está fazendo da sua vida, filho. Entenda uma coisa, o alicerce está posto. O que você está fazendo da sua vida? A sua vida nem veio fogo, já está em cinzas. Fala para mim, quando vier o fogo para queimar a cinza que já está. O problema nosso é que a gente tem uma mentalidade, que a gente tem uma construção dentro de nós para Deus e a outra construção é nós. Tem gente que separa isso. Vamos deixar a fé de lado agora, vamos conversar sobre outra. Ué, mas como assim deixar a fé de lado, filho? É uma construção só. Ou você acha que Deus vê você como, né? Como vários você? Não, você é um só, filho. É uma obra só. Então, o erro nosso é dividir isso dentro da gente. É dividir. Agora o encontro, então agora a obra é para Deus. Então, enquanto eu estou jogando bola, não é para mim. Não, querido. A Bíblia diz que tudo que você fizer tem que ser para a glória dele. Se você está trabalhando, se você está caminhando, tudo tem que ser para a glória dele. Porque é uma obra só. E quando você separa essas obras dentro da sua cabeça, você corre um risco. Um risco muito grande de construir ouro para você e palha para ele. Porque quando diz respeito a você é ouro. E quando diz respeito a ele é palha. Cinza. Repito, eu não estou falando de valores. Estou falando de qualidade. Estou falando de tempo, o seu tempo para ele. Você está dando tempo. Que tempo você está dando para ele? Palha ou ouro? Você fica das 24 horas por dia, você dá quanto de ouro para ele no seu tempo? Não, o ouro é para mim. Não, por quê? Não, eu também preciso das minhas coisas. Eu preciso ir para a academia, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, eu também preciso dormir, porque se eu não dormir no outro dia eu estou prego. Por que isso, por que aquilo? E Deus! Aí vem o fogo, filho. Nosso louvor, nossa adoração, a gente fica aqui uma vez por semana, das 8h15 até as 10 horas. Não dá nem 2 horas. E a gente fica aqui, abrindo a boca. Ai, quando o Juliano vai parar de falar? Quando se acordar. Eu estou falando para o seu bem. Estou falando para a sua vida. Porque, querido, Ele te ama. Eu não estou falando isso aqui para te colocar culpa. É só para você acordar. Ele te ama. Mas o que você está oferecendo para Ele? Você prioriza todas as outras coisas e deixa Ele por último na sua vida. E você quer ainda que Ele faça alguma coisa por você? Deixa eu só dar um recadinho para você. Ele é o Deus, tá? Não é você, não. O universo não gira em torno de você, não. Leia Gênesis capítulo 1 e 2 e você vai ver desse Deus que nós estamos falando. Nós estamos falando do Deus que criou todas as coisas. Antes de tudo que você vê existir, Ele já existia. A relação nossa com Ele é como barro diante do oleiro. Então, por favor, faça o melhor. Dê o seu coração por inteiro para Ele. Viva intensamente para Ele. Queira mais dEle. Seja honesto nas suas coisas. Trabalhe de forma honesta. Não engane ninguém. Não passe ninguém para trás. Não dê jeitinho nas coisas. Isso você está glorificando a Ele. Você está fazendo ouro para Ele. Ai, meu patrão não merece. Ele não viu. Eu vou... Filho, seu patrão é Deus. Quando é que você vai acordar?
Você não faz para o homem. Você acha que eu estou fazendo isso aqui por você? Você acha que eu estou aqui no encontro toda terça-feira? A gente vem aqui, esse pessoal todo aqui monta toda essa estrutura. O pessoal de casa não está vendo. Mas tem toda uma estrutura aqui de som que eles mesmos trouxeram da casa deles, né? O bom desse encontro é isso. É porque aqui tem gente disponível querendo trabalhar e fazer, porque foram salvos agora, porque receberam Jesus agora, estão no primeiro amor, querem esse Jesus. E aí a gente não precisa comprar nada. Não precisou comprar som, não precisou nada. A gente já trouxe pro louvor, gente que já tinha CD gravado, que já tinha banda, que já cantava aí, né, Daniel? Daniel não, é que eu me amarrei. Ricardo. O cara teve proposta para cantar em duplas. Era para estar em outro lugar, mas Deus tinha um plano para ele, o plano dele era adorar. Eu sei como o Ricardo chegou no encontro de encorajamento, como ele está aqui hoje. Fábio tem CD gravado. Gatinho. O apelido dele era Gatinho. Era, porque agora, depois da mensagem do Quem é Você que eu preguei aqui, ele é Leão. Amém. Amém. Aqui. Deus é tão lindo. Ele mandou gente aqui para oferecer ouro. Tudo aqui que você vê. Ninguém faz nada aqui pelas pessoas, simplesmente. Ou não é por você. Porque se fosse por você, a gente já tinha desanimado, porque tem dia que você não vem. Não é verdade? Você imagina eu pensar uma mensagem. Ai, Deus, pensar uma mensagem, agora a mensagem é para fulano de tal, essa mensagem vai ajudar ela, vai ajudar ele. Aí eu venho toda tal, aí eu olho, não veio. Então nunca eu vou fazer isso. Eu vou pregar aquilo que ele quer que eu pregue. Alguém um dia falou para mim, você podia falar sobre tal coisa no encontro? Eu falei, para quem que você quer dar o recado? E eu deixei bem claro para essa pessoa, com todo respeito. Eu nunca preguei, nunca vou pregar de forma direcionada para ninguém. Você está com um problema com a pessoa, resolve você. Mas não vou falar o que você quer, eu vou falar o que Deus quer que eu fale. Então não é por você, é claro que eu te amo, é claro que eu quero que você seja salvo, é claro que eu quero que você encontre o melhor e a plenitude de Deus na sua vida. Mas se fosse só por você, filho, eu não estaria aqui. É por Ele. O povo que está comigo desde o começo, Marcos, Dercy, família limitada. Os caras servem. Os caras servem. O Marcos é empresário. Ele tem funcionários que trabalham para ele. No encontro ele serve. E eu nunca cheguei para ele e disse assim, sirva, ele quis servir. É ouro. Os caras estão dando ouro. Ouro. Para você vir ouvir e dar palha. A sua atenção tem que ser ouro. A sua fome tem que ser ouro. Você tem que ter fome. Você tem que chegar aqui com expectativa. Você tem que estar aqui não olhando para o relógio, pensando que hora que você vai acabar, o que você tem que fazer amanhã. Você tem que estar aqui pensando, agora é a hora de ouvir o que Deus tem para falar comigo. Pense no padrão que você está construindo. Venda casada. Isso acontece muito no contrato entre construtora e cliente, não é não? O construtor quer pegar o cliente e fazer uma venda casada. Tipo, compra aqui, mas no contratinho tá lá, ele tá vendendo uma coisa casada. Você sabe o que é venda casada? Não precisa nem dizer o que é, né? Se não é, você entra no Google e vai ver. Venda casada. Agora imagina que você é o construtor. O Senhor é que está investindo em você e você está querendo fazer uma venda casada com Ele. Se o Senhor me der, eu faço. Se o Senhor me abençoar, eu abençoo. Tá bom. É o que Viviane falou aqui.
Será que se todos nós não tivéssemos problemas, a gente estaria aqui? Graças a Deus que Deus não faz tudo o que você quer, porque senão você nem na presença dele estaria. Aí ele deixa você passar pela dificuldade, ele se mostra na dificuldade para você. Ele diz, eu sou contigo. Eu te fortaleço, filho. Eu sou a cura em meio à sua doença. Eu sou o alívio em meio à sua crise. Eu sou o amor em meio ao seu ódio. Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou seu pai. Por favor, não vem com venda casada com Deus, não. Faz o que eu faço. Ou eu vou fazer e depois o senhor tem que fazer para mim, tá? Tô cansado de ouvir isso. Tem gente que chega assim, fiz tanto para Deus, falei, fiz, e ele não fez nada para mim. Não fez não, ô cabeção. Ele só mandou o filho dele para morrer no seu lugar. Só isso, só. Só Jesus lá na cruz, assim, ó, com uma coroa de espinhos, um cravo entrando numa mão, outro cravo entrando na outra mão, nos pés. Só isso, mais nada. Isso já era motivo para a gente se alegrar, para a gente comemorar, para a gente festejar, para a gente estar santo, 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 santo é o Senhor. Porque você acha que isso aqui é a vida? A vida é dura, o inferno é pior. Lá o fogo arde constantemente, a Bíblia diz. Deus não fez o inferno para nós não, queridos. Deus fez o inferno para o diabo e é para lá que ele vai. Agora, todos aqueles que não aceitam Jesus como Salvador estão destinados a ir para esse lugar também. E o pior do que o fogo é a ausência de Deus nesse lugar. Deus não estará no inferno. Deus não está no inferno. E viver longe dele é o pior de todos os infernos. Entenda o que eu estou falando, querido. Você tem oportunidade de construir uma nova vida. Juliana, mas eu estou casado há tanto tempo. Ótimo. Glória a Deus. Está no alicerce errado? Vamos trazer o alicerce. Juliana, mas meu marido não vem. Começa você. A minha mulher não vem. Começa você. Começa você. Mas a minha vida, não, meu emprego, Juliana, eu tenho que fazer algumas coisas erradas. Ora a Deus, muda. Ele vai mudar. Ele é o maior interessado que você construa sobre ele. Sabe o que a gente vê? Prédios bonitos por fora, mas por dentro cheio de problema. O construtor entrega, faz lá aquele merchandise. Entregou bonito. Ai, que bonito. Aí você entra lá no apartamento, você entra na casa. E aí você começa a ver. O que é isso? É o que a Luciana mandou hoje no WhatsApp. É banhado a ouro, na verdade. Mas bem banhadinho assim, sabe? Um negocinho assim, ó, tipo assim, ó. Tira já. Sabe aquela coisa assim que você fala... aquele namorado sedutor. Ele chega pra você com um anel. Bobinha. Se derrete. Que anel lindo. Você é tão romântico. Passa um tempinho, o anel começa a ficar preto. E ele jurou que era ouro. Um monte de construção assim, né? Banhada a ouro. Folheado. Por que folheado, né? É uma folha, né? Deve ser isso. É só uma casquinha de ouro. Tô falando igual São Carlos agora. Eu falei casquinha, né? Um negócio meio... Uma casquinha. Folha... Aqui, ó! O fogo vem, filho! Ele vem, vai queimar tudo. Cadê o ouro? Não, já foi embora, era só fumaça. Não adianta você estar bonitinho por fora, mostrar um negocinho, todo mundo achar que você faz. Ai, meu Deus! Quanta construção que parece ser ouro, que vai virar cinza. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu não quero que a minha se torne cinza.
Ainda dá tempo. Sabe quais são os problemas internos? Rachadura, infiltração. Você imagina, você acabou de comprar um apartamento, já tem infiltração. Você acabou de comprar a casa, falta de nivelamento. Amarrado em nome de Jesus. Esse negócio de nivelamento. Aqui. O que é falta de nivelamento? O que é isso? Aqui, ó. A casa é assim, ó. Ó. A pessoa tá torta. Tem que comprar. Sabe? O casal compra. Tem gente que se acostuma a isso, a falta de nivelamento, né? Aquele famoso improviso. Comprou uma mesa, colocou na sala, não tem nivelamento, é torta. Aí pega um pedacinho de papel. Coloca embaixo do pezinho, tá tudo resolvido. Se não der, dá uma cortada num pé, serra. Sabe aquele jeitinho? A gente se adequa à obra. Não. O Espírito Santo não habita no improviso, não. Deixa ele nivelar você por dentro. Tá tudo torto. Deixa ele arrumar as rachaduras dentro de você. Essas rachaduras aí que os homens fizeram, que você fez, que você permitiu. Tá tudo trincado dentro de você. Tá tudo ferido dentro de você. Deixa ele arrumar isso. Deixa ele passar, como chama? Mas corrida, amaciamento. Quem vê pensa que eu entendo de obra. Não sei trocar nenhuma lâmpada. O que você está rindo, você sabe? Eu assumo. Para isso Deus me deu Gustavo. Pai do Gustavo, seu Benê. Eu já estou profetizando que eles vão fazer um serviço lá em casa. Aqui, entenda o que eu quero dizer. Infiltração, querido. O que é está entrando? Coisa que você que não precisava entrar. O que está infiltrando em você? A mágoa está infiltrando em você, o ódio, o rancor, o medo, a preocupação. Esse medo tem que sumir, pelo amor de Deus. Deixa Jesus consertar. Jesus é bom, Deus é bom. Fala a verdade. Esse casal que eu conheci, que eu fui lá no apartamento, chegou para consultor e disse, não, nós vamos arrumar um negócio aí. Porque viu que não ia fazer. Jesus age igualzinho, Deus faz igualzinho com a gente, quando ele olha para você e fala assim, ele não vai consertar. O que está em contrato que ele deveria me dar, ele não vai fazer. Então, ele vem e fala, deixa eu fazer então. Deixa eu consertar aí dentro. É que ainda tem consultora que ainda impede ainda. Fica barrando, fica com... Ele quer te ajudar. Essa mensagem aqui não é para botar peso em você, não. Ele está aqui para te ajudar hoje. Mas ele só vai ajudar você a construir aquilo que está em cima dele. Baseado no alicerce de Jesus, o que não está, querido. A casa vai cair. Você quer recompensa ou quer prejuízo? É pergunta óbvia, é para responder. Vou perguntar de novo. Quando eu perguntar, aí vocês respondem, tá? Vocês querem recompensa ou vocês querem prejuízo? Recompensa. Surpresa. Então aqui está o segredo para você ter a recompensa. Paulo disse, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Que recompensa, benzinho? Permaneça. Permanecer não é algo fácil, não. Se fosse, eu não estaria gordo de novo. Gente, permanecer é um negócio difícil. Porque dar o primeiro passo, qualquer um dá.
Começar a andar na esteira, qualquer um consegue, mas passa dos 15 minutos, você começa a formigar. Por isso que eu preciso fazer boxe. Preciso do Michel falar, vai! Ele falou que eu vou treinar ele espiritualmente, ele vai me treinar fisicamente. Queridos, permanecer é o desafio desse ano, do ano que vem, de todos os anos. Essa palavra permanecer tem norteado a minha vida nesse ano. Nós vamos permanecer em Jesus. Não adianta você começar uma coisa. Não adianta, eu fui no encontro algumas vezes. Foi tão bonitinho o que o Juliano falou. Saí de lá tão tocado, tão tocada. E você permaneceu nele, em Deus? Então, permaneça. Permaneça. Permaneça na oração, permaneça lendo a Bíblia dele. Palavra dele. Eu tenho trabalhado isso com o grupo, a equipe, e nós estamos lendo. Nós começamos a estudar o Antigo Testamento, e um dia, quando nós terminarmos todo esse discipulado com ele, nós vamos abrir para as demais pessoas que quiserem fazer parte. Primeiro eu preciso trabalhar com a equipe, mostrar para eles, fundamentá-los, aprofundá-los. E a gente está na casa do Gustavo, né, que é praticamente a minha casa. Né, seu Benê? Sinta em casa na sua casa, seu Benê. Gustavo chegou aqui em janeiro, já abriu a casa dele, a gente saiu de lá na meia-noite 18. E ele com sono, eu falei, Gustavo, desculpa. Ele, não tem problema não, eu só vou acordar às 5. Ensinar os fundamentos. Permanecer na palavra. Aí a gente está fazendo isso que eles estão fazendo? Voltei. Às vezes eu dou umas pausas para lembrar o que eu estava falando. Aqui, a gente está lendo, estou lendo com ele, a gente começou a ler o Antigo Testamento, falando sobre a questão da palavra com eles. Eles estão lendo Estão lendo um capítulo por dia. Pedindo ao Senhor, não apenas ler por ler, tem gente que lê por obrigação, tipo, eu tenho que ler a Bíblia, 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 aí vai lá, eu quero ler 10 capítulos hoje, aí começa a ler 10 capítulos e fala, o que você aprendeu? O que você entendeu? Eu tenho a memória fraca, eu não consigo guardar. É porque você está lendo a Bíblia como se fosse qualquer outro livro, filho. A Bíblia é a palavra dele. Então, por favor, um versículo já é tudo na sua vida. Não estou falando que você só tem que ficar num versículo. Porque tem gente que abre a Bíblia e fala assim, fala comigo, Deus. Onde eu colocar o dedo é para mim hoje. Amém. Então morrerás. Não, Deus. Isso não vale. Com aquela caixinha de promessa. Deus está falando aqui, né? Tá. Porque texto fora do contexto é pretexto para heresia. Né? A pessoa olha lá e fala, e Davi tinha suas mulheres. Opa, então Deus está aprovando a minha amante. Só que não bem. Fala sério. Por isso que você precisa entender a palavra. Nós vamos começar esse negócio, no nome de Jesus. Não sei quando, mas esse ano ainda. Não sei onde também, porque vamos precisar de uma casa maior, mas nós vamos ter esse lugar para ensinar todo mundo profundamente a ler a Bíblia, a abrir a Bíblia, a ver lá e saber onde, né? Não é só ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa. Ou no 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só conheço essa parte, só. E o inimigo colocará uma mesa diante dos meus inimigos. Ai, Jesus. Não estou zombando do seu conhecimento, não. É porque ninguém te ensinou. A gente precisa ensinar. Por isso que eu estou ensinando eles, para que depois eles também possam ensinar vocês. E isso não pare. Isso continue. Mas precisa permanecer.
Era isso que eu estava falando. Permanecer. Permanecer na oração, permanecer no Espírito, permanecer você e Ele. Eu repito, se Ele viesse hoje, pedisse a sua obra, o que você teria para entregar? Eu gostaria de contar uma coisa para vocês que aconteceu essa semana. Nós saímos da igreja, na verdade foi na semana passada, lá em Descalvado, onde eu falo todas as quartas-feiras. E aí tinha uma mensagem de uma pessoa para nós, dizendo assim: a pessoa, para ser salva, ela precisa ter aceito Jesus como Salvador. Se ela não aceitar, ela não é salva. Imediatamente a gente disse: é isso mesmo. Sem Jesus Cristo não há esperança de vida eterna. E essa pessoa começou a mandar mensagens dizendo: eu estou muito preocupada, eu estou tensa, estou preocupada porque o pai dela estava muito mal. E ela sabia que a situação era muito grave, que o pai poderia morrer e o pai não estava muito consciente. E ela estava preocupada porque ela não teve oportunidade, porque agora que ela está conhecendo isso de verdade, ela nunca teve oportunidade de falar com o pai antes, de saber se o pai tinha Jesus. E olha a preocupação dela. É essa a nossa preocupação que deveria ser. Você deveria se preocupar com as pessoas da sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus vizinhos, com as pessoas que você ama. Se elas morressem hoje, será que elas estariam com Deus? E aí nós falamos para ela. Passaram alguns dias. Nós estávamos no carro. E aí eu parei no sinal vermelho, fui dar uma olhada no meu celular com o sinal vermelho parado, o carro. Olhei o celular, vi que tinha uma mensagem. E essa pessoa disse assim para mim: por favor, grave uma oração para o meu pai. Eu vou colocar no ouvido dele. Eu parei o carro imediatamente. Gravei aquela mensagem. Eu disse para aquele homem: Deus te conhece desde o ventre até essa cama onde o senhor está agora. Ele conhece as oportunidades que o senhor teve e as oportunidades que o senhor não teve. Só existe um Salvador, só existe um alicerce. E só por meio dele nós poderemos ter a vida eterna com Deus, e é Jesus Cristo. E eu orei. Eu acabei de enviar a mensagem. Na sequência, essa pessoa me mandou uma mensagem dizendo: meu pai acabou de ouvir e morreu. Deus foi misericordioso, ela teve a oportunidade de fazer isso. E nós? E nós? Você tem lançado o alicerce para as pessoas que você ama? E se o Senhor pedisse a obra delas hoje,